Então, como início do Lab 4, temos a necessidade de criar algoritmos de ordenação que terão o papel de ordenar listas intercaladas em uma só lista, com os respectivos valores que ele recebe no arquivo de entrada, e gerar um arquivo de saída com a lista intercalada. No caso, temos no arquivo de entrada 1, 2, 10, 5, 15, 20, 23, 7, 10. E ele gera no arquivo de saída as listas intercaladas. Então o programa irá realizar essa função de intercalar as listas e gerar um arquivo de tempo, que é o tempo necessário para a intercalação dessas listas. Então, de início temos a inclusão das bibliotecas, stdio, lib e string, que iremos trabalhar. A definição da estrutura de dados, que é o struct node, que carrega um elemento n e um ponteiro para o seu próximo struct node. A definição da hash table, que contém o número de nós da lista ligada e um ponteiro para a struct node. Lista pointer node e o tamanho da estrutura que ele carrega. A definição dos types defs, para facilitar a estrutura de dados. E inicialmente temos a função alocar lista, que aloca uma lista da hash table, ou seja, no vetor hash table. Então temos o arquivo de entrada, que a função recebe, hash table h e o inteiro k. O inteiro k é o número de sequências não decrescentes que ele encontra no arquivo de entrada. Então, no caso, 1, 2, 10, 5, 15, 20, 23, 7, 10. Ou seja, são 3 sequências não decrescentes que ele irá gerar no vetor hashtable. Então, para cada número lido, ele irá alocar o valor no respectivo índice do vetor hashtable. Então, no caso, 1, 2, 10, ele aloca no primeiro vetor, primeiro índice. 5, 15, 20, 23 no segundo índice. E o 7, 10 no terceiro índice. Então, essa função faz esse papel. Ele lê um arquivo de entrada, o valor dele, aloca a memória necessária da struct node, incrementa o tamanho dela à medida que ele lê, ele incrementa. E, enquanto o arquivo for diferente de null, ele irá comparando diversos números anteriores. Então, se o inteiro lido for maior, quer dizer que ele continua na primeira lista, primeiro índice. Ele aloca a memória necessária e atualiza os respectivos ponteiros, incrementando o tamanho deles. Caso contrário, ele muda a lista e continua no papel de incrementação no primeiro caso if. A função shift vai alterar o vetor hashtable para a sequência de heap mínimo, void shift, int i, o int k e o hashtable h. Então, ele irá comparar os valores da esquerda e da direita do vetor hashtable. Se os respectivos vetores, índices do vetor hashtable, forem maiores ou menores, ele irá chamar a função shift recursivamente para alterar os índices do vetor. Então, se o valor da esquerda for menor que o do anteriormente declarado, ele atribui o menor como esquerda. Caso contrário, se o da direita for menor, ele atribui como o da direita. E atualiza, chamando recursivamente a função shift para a posição alterada. E assim geramos um heap. A função para a construção do vetor heap, que irá chamar recursivamente o shift para diversos índices do vetor, para garantir que ele forme um heap de mínimo. A função para extrair o menor tamanho da lista do vetor hashtable para a função merge intercalar as listas. Então, extract mínimo retorna o índice do vetor que contém um mínimo de elementos encontrados. Então, sabemos que a posição que contém um mínimo é o hashtable 1, pois na heap de mínimo ele já alterou os valores para a primeira posição conter o menor índice, menor quantidade de elementos da lista. Então, a hashtable mínimo vai receber o heap de 1, o H1
vai ter um decremento para atualizar o vetor e chamar novamente o shift. E retornar o índice do vetor hashTable. A função merge, que retorna um ponteiro para a lista intercalada, que recebe dos índices A e B do vetor hashTable, que ele intercala as listas extraídas da função extractMinimum. Então, temos da função merge a declaração dos ponteiros para listas, que irão ficar sendo atualizados e declarados à medida que ele for comparando com os valores subsequentes das listas, para verificar se é maior ou menor, e fazendo o papel de intercalação. Então, se o primeiro elemento da lista declarada for menor que o segundo, ele atribui o primeiro. Caso contrário, é o segundo que é menor. E ele guarda um ponteiro para a posição inicial, que é a posição que ele irá retornar na função, que é a posição P. A posição P guarda a posição inicial da lista do índice do vetor, no caso, o vetor do índice 1. Então, enquanto os ponteiros forem sendo atualizados e eles forem diferentes de nulo, quer dizer que as duas listas ainda existem e elas não estão aterradas. E irá fazendo o papel de intercalação, continuamente. No caso em que uma das listas forem aterradas, ele só precisa atualizar o ponteiro para a lista que não foi aterrada ainda. Então temos os dois casos. Se o P2 for nulo, for diferente de nulo, e se o P1 for diferente de nulo, ele irá só alocando memória. Ele irá alocando o vetor prox do auxiliar como P1 ou P2, se eles forem aterrados ou não. E no final ele retorna um ponteiro para a posição inicial. Então, finalmente temos a função main, que temos a abertura dos arquivos, entrada e saída. Ele irá receber um arquivo de entrada e irá gerar um arquivo de saída. A abertura deles, a declaração da posição P, que será um auxiliar para a lista do índice do vetor hashTable. O inteiro K, que irá guardar o número de sequências não decrescentes lidas no arquivo de entrada. E alguns inteiros auxiliares. A declaração do vetor hashTable, a leitura do primeiro arquivo de entrada e a comparação para encontrar o número de sequências não decrescentes. Ou seja, à medida que ele encontra um número decrescente do anteriormente lido, ele irá adicionar o K, incrementar no K. Ou seja, no caso temos 1, 2, 10, incremento no K. 5, 15, 20, 23, incremento no K. 7, 10. Ou seja, existem 3 sequências não decrescentes nesse arquivo de entrada. Ou seja, ele irá alocar no vetor hashTable uma alloc K mais 1, pois o vetor de índice 0 não irá existir, para facilitar a estrutura de dados das outras funções shift e do build de mínimo. Então, iremos zerar todos os contadores dos índices, chamar a função alocar, que irá alocar no arquivo de entrada, aterrar o ponteiro de índice 0, que ele não tem relevância, chamar a função build hashTable para fazer o heap de mínimo, e um inteiro tempo, que irá guardar os tempos para intercalação das respectivas listas que serão mandadas na função merge. Então temos a atribuição do hashTable mínimo como extract mínimo do vetor para posterior intercalação. Ou seja, enquanto K, ou seja, o número de sequências encontradas for maior que 1, quer dizer que ainda há sequências a serem intercaladas. Ou seja, o auxiliar irá guardar o tamanho da lista 1, o mínimo vai extrair o índice mínimo do vetor hashTable, o auxiliar vai ser incrementado com esse heap de mínimo, que já foi alterado com o extract mínimo, já chamou novamente a função shift para reorganizar o heap de mínimo novamente. O mínimo lista vai receber da função merge o mínimo e o H1, ou seja, são dois índices que iremos mandar na função e irá retornar a lista intercalada. O incremento no tempo e
O H1 lista vai receber a lista do mínimo, ou seja, o H1 irá guardar as listas intercaladas. Ou seja, no final precisaremos imprimir o conteúdo do H1, que vai conter as listas intercaladas. Então, no final temos a impressão das listas intercaladas pelo merge atribuídas em H1, vetor de índice 1, e a impressão do conteúdo dessas listas. Então, para o caso teste, temos o arquivo de entrada, caso teste, 1, 2, 10, 5, 15, 20, 23, 7, 10. E no arquivo de saída, teremos 1, 2, 5, 7, 10, 10, 15, 20, 23 e 14. 14 é o número que encontramos para a intercalação das listas. Ou seja, a nossa função irá organizar, intercalar listas e gerar um arquivo de saída com as listas intercaladas e um número que contém o tempo necessário para a intercalação. É isso.